Boa noite, meus amigos e colegas. Hoje eu volto com mais uma live, onde eu intitulei Ser ou Não Ser, Eis a Questão. Quando o filósofo Sêneca e senador grego soube de Marta, uma mulher que tinha perdido seu filho e caíra numa profunda depressão, ele resolveu escrever uma carta que está publicada num livro traduzido pelo pessoal da Unicamp, chamado Cartas Consolatórias. O nosso filósofo Sêneca, que criou um grupo, talvez o primeiro grupo de psicoterapia ou de psicanálise, constituído por vários filósofos que, para acolher e dizer algumas palavras às pessoas angustiadas, profundamente angustiadas, ele e o grupo deles escreviam cartas ou faziam visitas domiciliares no sentido de amenizar o sofrimento dessas pessoas. Daí esse livro ter sido denominado de Cartas Consolatórias de Almas. Pessoas experientes, eram filósofos e intelectuais, que através dessas visitas se dispunham a dar algumas palavras a essas almas doloridas, palavras, conselhos, interpretações, enfim, palavras no sentido de aliviar as dores psíquicas. O que me surpreende nessa carta a Marta é uma passagem em que Sêneca, Marta tinha perdido seu filho e não conseguiu fazer o luto, estava numa profunda melancolia, e Sêneca, ao escrever, começa a carta de uma maneira muito enfática e muito significativa, onde ele diz: Marta, tu precisas estar consciente de que a morte do teu filho foi anunciada no momento em que o paristes. A mortalidade, a finitude, são condições intrínsecas da natureza humana. Daí o nosso ser, antes de tudo, é um ser mortal, finito e passageiro. O aparecimento da vida denuncia a evidência da mortalidade, pois vida e morte são um conjunto, um par, e não fatos excludentes. Bem, hoje eu queria
me referi especificamente à mortalidade, mas o que podemos ser entre o ato da chegada e o ato da partida. O que podemos ser na vida, se é que todos nós alcançamos esse estatuto do ser. Ter um corpo, uma mente, uma origem, pais, uma filogênese, não significa necessariamente que se adquira uma identidade própria. Iniciamos a vida num grito de socorro, numa ventania de angústia, em busca de alguém que nos proteja da precariedade inicial da nossa condição humana. Necessitamos do outro para sobreviver. São os nossos pais que nos dão um nome, um sobrenome, o que não quer dizer que dão uma personalidade, um ser a nós. Ser é um trabalho psíquico, é uma conquista, uma luta incessante para tentarmos ter uma individualidade, uma marca, um estilo próprio, um personalismo. Não deixa de ser uma experiência ousada, corajosa, pois vamos encontrar no meio do caminho, na estrada, sempre alguém desejando nos carimbar com seus ideais. Ser é angústia, é dor de se fazer, mesmo que esse fazer não signifique que temos de jogar fora bons exemplos que nos deram. É óbvio que também somos, ou melhor, que albergamos dentro de nós aspectos de nossos ancestrais, dos nossos pais, da educação que nos foi dada, da cultura, das ideologias e de todos os aspectos da filo e da ontogenética. No entanto, querer ser, abdicar do faz de conta de ser, arriscar um jeito íntimo, criar e desenvolver um espaço interno próprio, sem que isso tudo não nos faça desprezar os outros e nem criar um refúgio que eu chamaria de refúgio autístico. Fantasia onipotente da autossuficiência. Podemos ser originais, mas nossa cultura, principalmente a cultura judaico-cristã, sempre teve e terá um peso enorme, atrapalhando a nossa originalidade, a nossa liberdade e a possibilidade até para não querer ser. Ser um sem ser. Na minha experiência psicanalítica,
às vezes percebo por detrás dos gritos de loucura e dos pesadelos diurnos, das crises ditas existenciais, que repousa uma dificuldade enorme para querer ser. Acho que todo mundo lembra a frase final de um filme clássico, Zorba, o Grego, magnificamente interpretado por Anthony Quinn, onde no final do filme ele expressa uma frase profundamente significativa. Diz ele: para ser livre é preciso ser louco. Não uma loucura insana de hospício, mas uma loucura criativa, emancipativa, ousada, para substituir, aliás, para subsidiar, ter um nome, uma marca própria, uma possível identidade. Certo dia, um amigo de infância e adolescência me encontrou e, observando o meu jeito, ele, um tanto quanto espantado, me disse: você não parece mais ser o filho da Dona Maria, aquele menino meio atoleimado. Tampouco se parece mais com seu pai. Ao que respondi: olha, cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Fico contente em você poder enxergar, muito embora seja filho de Maria, ser outro, um outro de mim. Não o filho da Dona Maria. Que bom! Você me faz muito bem com a sua observação. Lembro-me que vi em seus olhos castanhos o brilho da individualidade, a beleza de ser, a tonalidade de sua própria composição, a sua própria pessoa. Ser é isto, é reconhecer que somos originados pelos outros, mas a dimensão de mim mesmo deve ser uma conquista permanente. E olha que é sofrido, pois nascemos e crescemos ouvindo frases. Você vai ser engenheiro quando crescer. O ideal seria que, se você fosse médico, aquela moça é o seu melhor partido para sua esposa. Nunca faça isso ou aquilo que seus pais não aprovam. Seja o filhinho da mamãe e do papai que você terá tudo o que desejar. Pactos perversos entre pais e filhos para o não ser. Ainda sabendo e respeitando o ideal de desejo dos outros, procurar ser é uma tarefa difícil, sofrida, longa,
mas vale a pena. A sociedade atual parece que a cada dia cria não uma cultura para ser, mas uma cultura do ter. O individualismo moderno não oferece uma situação estável de personalismo, mas uma fuga, um refúgio, uma impossibilidade de ter uma essência em conveniência societária. Terminando minha fala de hoje, volto ao meu querido poeta Carlos Drummond de Andrade. Drummond tem um poema que ele o denominou o verbo ser, e que eu peço a liberdade, nesse fim da minha live, hoje, de declamar o poema. Diz o poeta: que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo? Um jeito? Um nome? Tem os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome? Outro corpo? E jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser, pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas, repito, ser, ser, que eu vou ser quando crescer. Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Vou crescer a si mesmo. Ser sem esquecer. Com isso, colegas e amigos, eu termino essa live de hoje e sempre lembrando que na famosa frase shakespeariana em Hamlet, onde Shakespeare diz ser ou não ser, eis a questão, a minha leitura sempre foi um pouco diferente. Eu diria que o poeta, com todo respeito, poderia ter intitulado Ser ou não ser, eis a questão. Não é o, é ser e não ser. Ninguém se é sempre. A vida, tanto a vida externa quanto a nossa vida interna, por condições defensivas diante de angústias, há momentos que a gente pode ter a liberdade de ser, e há momentos que é muito difícil ser. Mas é importante que a gente saiba que nesse momento do não ser, ele faz parte deste conjunto personalístico que é ser e não ser. Boa noite, muito obrigado
e até outra hora com outra live.